Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os filmes Jovens Bruxas de 1996 e também o filme Jovens Bruxas Nova Irmandade de 2020. Um filme que foi vendido como uma continuação. Mas será que ele realmente é uma continuação? Será que ele é tão bom quanto o primeiro? Será que o primeiro também é bom? Você vai saber tudo isso no vídeo de hoje. Claro, baseado nas minhas opiniões pessoais. Então, bora começar falando de Jovens Bruxas de 1996. Meu Deus do céu, eu só tinha 2 aninhos de idade. O filme conta a história da Sarah, uma adolescente que acaba de se mudar para Los Angeles e é aquela pegada de filme teen que a gente já conhece muito bem. Ela tem que fazer novas amizades, ela tem que se adaptar à nova rotina, à nova escola, enfim. Lá nessa nova escola, ela acaba conhecendo o trio de amigas Nancy, Bonnie e também a Rochelle, 3 meninas que são inseparáveis e são bem excluídas aí da galera mais popular da escola. Elas são consideradas bem estranhas aí para todo mundo e são chamadas até mesmo de bruxas. E adivinha? Elas realmente são bruxas. Essas 3 amigas bruxas, elas já estavam há um bom tempo aguardando a sua 4ª coleguinha bruxa, para assim elas completarem os 4 elementos, sendo terra, água, ar e fogo. Então a Sarah acaba se juntando com essas meninas e aí elas começam a focar muito na magia, começam a aprender várias coisas juntas ali, fazendo uma amizade muito bonita, pelo menos ali no começo. Elas começam até mesmo usar os seus poderes de bruxa para poder se vingar de algumas pessoas que faziam mal para elas na escola. Porém, conforme elas vão fazendo magia atrás de magia, a Sarah começa a perceber que as meninas estão indo um pouquinho longe demais. Então ela começa a se afastar dessas meninas que obviamente não ficarão nada contentes com isso. E então o filme Jovens Bruxas Nova Irmandade de 2020 tem basicamente a mesma história, com algumas mudanças aí. Temos a Lily agora chegando em uma nova escola e aí ela conhece a Lourdes, a Tab e também a Frank, que estavam esperando a sua 4ª bruxa para completar todos os elementos e etc. Para quem não sabe, esse filme de 2020 ele foi vendido como uma continuação do filme de 96 e na minha opinião esse foi o maior problema, porque logo ali no começo o filme ele tá mais para um remake, porque a história está extremamente parecida, mudando apenas alguns elementos, a forma que acontecia aí algumas coisas na história. Por exemplo, no primeiro filme nós não temos essa pegada aí da personagem principal menstruar na frente de todo mundo e por isso que ela acaba sofrendo bullying ali do valentão na escola. Tem uma pegada completamente diferente. Eu acho que isso nem chega a ser um grande spoiler, mas no filme original a Sarah acaba conhecendo o garoto popular ali da escola, ele se interessa por ela, porém chega um certo momento que ela não quer ficar com ele, os dois não transam e aí ele acaba espalhando para a escola inteirinha que os 2 transaram e tal, e aí ela começa a sofrer bullying por conta disso, ao contrário do filme original, que ela acaba sofrendo bullying porque ela menstrua ali na sala de aula, então todo mundo começa a rir dela, enfim, e aí é através disso que ela acaba se aproximando das outras 3 meninas, que são as pessoas que vão ajudar ela ali, indo no banheiro, levando roupa e absorvente, enfim. Porém, eu tenho o sentimento que eles realmente tinham a intenção de fazer um remake ali no começo, mudando alguns elementos, e aí da metade do filme pro final eles acharam que era melhor falar que é uma continuação, colocando alguns elementos aí, né, fazendo uma ligação de personagens com o filme original, porque talvez sendo uma continuação a audiência seria muito maior.
Sempre gostei bastante do filme de 96, apesar de não ser muito obcecada por ele, porém é um bom filme de bruxas, sim, que consegue fazer uma história cativante, uma história que te faz assistir até o final. Ao contrário dessa nova versão, dessa continuação que me fez gostar ainda mais do antigo. Se eu não era muito fã da versão de 96, agora eu sou. No filme original, eles conseguem focar muito bem na história de cada uma das personagens, não somente da Sarah, que teoricamente seria, né, a protagonista desse filme. Eles conseguem colocar momentos exatos para cada uma delas se vingar. Quando elas começam ali mostrar os seus poderes e tal, que elas começam a entender um pouquinho melhor, nós temos uma cena que cada uma delas faz um pedido diferente. E aí no decorrer do filme nós vamos vendo ali essas magias dando certo para cada uma delas, transformando a vida de cada uma delas. Ou seja, no filme original nós temos um momento, pelo menos, que cada uma das bruxas vai conseguir se destacar. Ao contrário, meus amigos, desta nova versão, que consegue dar destaque apenas para Lily. As outras bruxas, infelizmente, elas não têm o destaque que elas merecem. Parecem que elas são apenas coadjuvantes na história, parece que elas estão ali só para completar realmente os 4 elementos. A Tabby e a Frank, eu acho que elas até que são cativantes, até que elas conseguem se destacar um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo. Agora a Lourdes, eu queria entender o que eles queriam fazer com a personagem, porque ela é uma bruxa trans e o filme nem fala sobre isso praticamente, é uma coisa que fica completamente jogada e ela com certeza é uma das mais excluídas aí na maioria das cenas. Em vários momentos eu nem conseguia reparar que ela estava em determinadas cenas, ela praticamente não tem fala nesse filme, ela fica aparecendo ali no cantinho, às vezes fala uma coisa ou outra, mas a gente não tem uma profundidade na personagem que infelizmente se ela não aparecesse não ia fazer muita diferença. Não que ela seja uma personagem ruim, mas o roteiro excluiu completamente ela da história, assim como as outras bruxas que, meu Deus do céu. Na verdade, eu acho que esse filme deveria se chamar A Lily e as Suas Amigas Bruxas. Essa nova versão não conseguiu se aprofundar tanto na magia assim e muitas coisas na história acontecem do nada e não tem basicamente nenhuma explicação. É isso e pronto, você tem que aceitar. Principalmente em relação ao vilão, que se eles soubessem trabalhar direito na história, com certeza seria um vilão icônico, mas ele é péssimo, ele não tem destaque, não tem surpresa nenhuma em relação ao vilão, que a gente vai conversar um pouquinho mais na parte com spoilers, mas assim, é uma coisa que eles tentaram surpreender, falar tipo, uou, olha só, ele é o vilão, mas não sei se foi só comigo, mas desde o primeiro minuto dele eu já sabia que ele seria o vilão do filme, porque estava na cara. Eu só queria saber um pouquinho mais sobre ele. Por que que ele tá fazendo aquilo? Só porque ele é um cara que quer muito poder? É só por isso? Mas de onde ele veio? Ele conhece as meninas da onde? Qual que é o plano dele? É uma coisa que fica completamente no ar e eles acabam dando importância para muitos outros assuntos que talvez sejam até mesmo desnecessários e forçados e esquecem qual que é a real, né? Esquecem qual que é o real tema deste filme, que é um filme sobre bruxas. Em vários momentos nesta nova versão, eles esquecem completamente que eles estão falando de uma história de bruxas. Eu sinto também que eles quiseram deixar várias pontas soltas e várias coisas em aberto para uma possível continuação, mas depois de tantos comentários negativos e com razão, eu acho um pouquinho difícil esse filme ter uma continuação. Pode até ser que tenha, né, para corrigir os erros deste primeiro filme, mas não sei, gente, fiquei muito desanimada. Eu esperava muito mais desse filme, principalmente pelo fato
fato dele ter sido vendido como uma continuação do filme de 96. Porque, como eu já não era tão fã assim deste outro filme, eu tinha expectativas até mesmo deste ser melhor que o outro, atualizando algumas coisas, trazendo uma vibe de bruxaria mais moderna, né, da forma que a gente gosta e tal. Porém, esse filme ele se perdeu completamente na história, trazendo algumas falas, algumas frases bem forçadas que eu sinto que eles pegaram ali no Twitter para poder agradar um pouquinho mais aí, né, os adolescentes e tal. Então algumas coisas começaram a ficar muito forçadas para mim e estavam fugindo completamente de uma história sobre bruxas. O filme de 96 ele consegue ser muito mais um filme sobre bruxas do que esta nova versão. Ambos são filmes teen, na minha opinião, porém o filme de 96 ele consegue trazer essa vibe teen, afinal são bruxas adolescentes, mas ao mesmo tempo eles conseguem trazer uma coisa mais dark, uma coisa mais sombria. Eles realmente conseguem focar na magia, nelas usando a magia e mostrando as consequências das magias que elas estavam usando nas pessoas, dos feitiços que elas faziam por vinganças e tudo mais. Eu já imaginava que essa nova versão não teria a história tão ousada como o filme de 96, afinal de contas estamos em épocas completamente diferentes. O filme de 96 ele consegue ser muito pesado em vários momentos, principalmente ali no final, o final do filme original, ele é muito chocante, é muito pesado. Nós temos algumas cenas muito pesadas ali da metade do filme pro final, coisa que não acontece nessa nova versão, que preferiu focar muito mais nos dramas adolescentes do que nas bruxas especificamente. Eu fiquei muito chateada porque nós temos um personagem, né, que é o Timmy, o cara que elas acabam enfeitiçando para ser um cara bacana, para ser um cara legal. Ele acaba se tornando um militante e isso até é bacana na história, porém o Timmy ele conseguiu ter mais destaque do que as próprias bruxas. Apesar dele ser um personagem bacana, um personagem que eu gostei muito, mas o nome do filme não é Timmy e as Jovens Bruxas. O nome do filme é apenas Jovens Bruxas. Falando um pouquinho mais dos filmes rapidamente com spoilers, se você ainda não assistiu e não gosta de spoilers, continue neste vídeo por sua conta e risco, tá bom? Mas antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda e muito, beleza? Ok, agora falando um pouquinho mais com você que já assistiu o filme ou pra você que não liga pra spoilers. Gente do céu, o que foi aquela cena final da luta do padrasto da Lily com as meninas? Ridículo, feio, sem graça, foi muito infantil aquela cena. Eu esperava um pouquinho mais de uma batalha final com o vilão. Não tive surpresa nenhuma com o vilão. Eu acho que isso ficou muito claro no decorrer da história, que o padrasto dela ia fazer alguma coisa, mas me incomodou muito o fato do cara não ter nenhum desenvolvimento na história. Nós não sabemos quem ele é, qual que é a história, como ele chegou ali, o que ele é, o que ele come. A gente não tem um desenvolvimento no personagem. A gente sabe que ele quer o poder da Lily e é isso. Nós não sabemos se ele tem algum envolvimento com a Nancy. Em alguns momentos eu até achei que ele poderia ser o pai biológico da Lily. Seria uma coisa muito interessante se acontecesse. E os filhos dele? Tipo, os filhos dele não teve importância nenhuma na história. Os meninos sumiram assim, tipo, não tem desenvolvimento. Que negócio maçante, que história mal desenvolvida. A ideia do filme é legal, a ideia nova e tudo é muito legal, com as militâncias e tudo, mas eles não conseguiram colocar isso no filme de uma forma legal. Eu curti bastante o fato da Lily ser a filha da Nancy. Eu gostei daquela cena final que ela parece mais velha, porque no final do filme de 96 nós vimos ela ali gritando, ela internada, ela muito
louca, então eu acho que ela é uma personagem muito complexa, que se tivesse uma continuação seria bem interessante se ela fosse, sei lá, a vilã, porque ela sim é uma vilã de verdade, e o padrasto da Lily não tem nada de vilão ali, porque elas conseguiram derrotar ele de uma forma muito fácil. A Nancy, ela conseguiu ser uma vilã no primeiro filme, extremamente cativante, extremamente complexa, tendo um desenvolvimento muito bacana na história dela, desde o começo até o final, então ela com certeza seria uma vilã à altura deste filme. Eu acho legal o drama adolescente, eu gosto desse tipo de filme, mas chegou um momento que ficou forçando demais, deixando a magia de lado, e isso foi o que mais me incomodou, porque se eu estou assistindo um filme sobre bruxas, eu quero que tenha feitiços, magia, eu quero isso acontecer, e não é o que aconteceu. Teve mais drama adolescente do que magia, e eu vou reclamar disso pro resto da minha vida. Brincadeira. Eu acho que eles podem consertar isso em uma continuação. Eu acho que a Nancy sendo a vilã seria incrível, então vamos aguardar para ver se realmente vai ter uma continuação ou não, o que eles vão fazer aí com a história. Eu acho que vale a pena sim você assistir a versão de 96, obviamente com o coração aberto, porque é um filme que tem uma história pesada em algumas coisas, porém é um filme que realmente consegue contar uma história de bruxas, ao contrário dessa nova versão, que, na minha opinião, para você assistir, você tem que estar com saco para assistir, você tem que estar com paciência, porque chega um momento que a história vai ficando bem maçante e é difícil sim de acompanhar. Eu custei assistir esse filme até o final, porque realmente chega um momento que ele fica cansativo, o que é bem triste, porque no começo ele estava sendo incrível, estava sendo um filme muito bacana, até a metade do filme mais ou menos eu fiquei me perguntando por que as pessoas estavam achando tão ruim assim, mas aí conforme foi rolando a história e aí eles foram jogando vários elementos sem explicar nada e sem desenvolver nada, aí eu comecei a entender um pouquinho melhor. Então é um filme que com certeza eu não quero assistir de novo. Não dá, não rola pra mim. Mas e você? O que você achou? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do filme, não tem problema nenhum. Você pode discordar de mim. É claro que sempre mantendo o respeito. Então, abra o seu coração aí nos comentários. Conta pra mim o que você achou dos dois filmes, se é que você assistiu os dois, né? Muito provavelmente, se você assistiu apenas essa nova versão, você, sei lá, pode ter gostado do filme. Muita gente vai comentar aqui embaixo: ah, mas Aline, você não pode comparar os dois filmes, um é de 96, um é de 2020. Eu posso sim, sabe por quê? Porque eles fizeram isso, eles venderam o filme como uma continuação, então eu posso comparar sim, um é sombrio e o outro não é. Ponto. Um desenvolve a história e o outro não desenvolve a história. E ponto. Se eles tivessem feito um filme falando que era uma homenagem às Jovens Bruxas de 96, talvez eu teria aceitado um pouquinho melhor do que essa tal continuação. Bom, então eu vou ficando por aqui. Me siga nas redes sociais se você ainda não me segue por lá, porque eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!